Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Nesse sábado pelo UFC 271, Robert Whittaker tenta reconquistar o cinturão dos médios contra o atual campeão Israel Adesanya. O confronto acontece em Houston, no Texas. O australiano é um azarão na disputa, o que pode render um bom lucro para quem apostar nele no site da Stake. É o primeiro link da descrição e quem usar o código ENCARADO ainda vai ter R$100 de cashback se errar a primeira aposta. E durante a semana pré-evento, Robert Whittaker não falou só sobre a revanche contra Israel Adesanya, reencontro esse que é muito aguardado pelos fãs desde a primeira luta que aconteceu em outubro de 2019. Ele falou também sobre Paulo Borrachinha. O australiano e o brasileiro estiveram escalados para se enfrentarem dentro do octógono mais famoso do mundo no início do ano passado, mas o confronto não aconteceu porque pouco tempo antes da luta, antes da data prevista para a luta, o Borrachinha acabou ficando doente. Ele acabou dando lugar ao Kelvin Gastelum, que enfrentou Robert Whittaker, e nessa luta o Robert Whittaker completou 3 vitórias consecutivas, o que lhe rendeu o direito de disputar o cinturão dos médios mais uma vez. Mas perguntaram sobre a situação do brasileiro dentro da categoria dos médios depois de ter enfrentado Marvin Vettori no ano passado na categoria dos meio pesados. O Robert Whittaker condenou a postura do Borrachinha na semana pré-luta, aquela semana que foi uma bagunça. A questão do peso foi um fator muito debatido e muito envolvido durante a semana por conta de todas as mudanças que aconteceram, que começou com a luta acontecendo na categoria dos médios e terminou com a luta entre Borrachinha e o Vettori acontecendo na categoria dos meio pesados. O Whittaker condenou a postura do Borrachinha e ele acredita que por isso, por conta de todos esses problemas que aconteceram antes da luta contra o Vettori, o brasileiro deveria ser forçado a seguir na categoria dos meios pesados, fazer mais lutas e aí, quem sabe, ele reconquistar o direito de voltar para a categoria dos médios depois da atitude que ele julga antiprofissional. Talvez eu tenha sido muito duro com ele, mas eu acho que não é nada profissional o que ele fez. Nós literalmente assinamos um contrato, não é como se na véspera da pesagem ele chegasse e tipo, peraí, você tem que bater esse peso. Ele teve semanas e meses para se preparar. Eu entendo que ele estava tentando arrancar cada pequena mínima porcentagem de vantagem para essa luta, e eu tiro o chapéu para ele, mas faz parte. O único motivo que isso me afeta é porque ele está na mesma divisão do que eu. Eu acho que ele precisa conquistar o direito de voltar para a categoria. Eu acho que ele precisa lutar algumas vezes como meio pesado para conquistar a chance de descer de novo, ou pelo menos fazer alguns cortes de peso de treino com UFC. O Whittaker passa longe de ser conhecido pelo trash talk ou pelas declarações fortes sobre seus rivais, e exatamente por isso essa declaração, essa opinião que ele deu sobre o Borrachinha é ainda mais relevante, ainda mais expressiva. Para ele ter declarado, usado as palavras que ele usou para falar sobre o brasileiro, é porque ele de fato ficou muito incomodado com a situação toda que se criou na luta do Borrachinha contra o Vettori por parte do brasileiro. Obviamente o foco dele está na disputa de cinturão que acontece nesse sábado contra o Israel Adesanya, o atual campeão, mas ele também está pensando lá na frente, porque ele não quer dividir espaço no topo da categoria dos médios com um cara como Borrachinha depois dessa atitude, segundo ele, antiprofissional. Sobre o duelo desse sábado, o Whittaker, que aplicou mais de 20 derrubadas em Kelvin Gastelum na última apresentação e sequer tentou derrubar Israel Adesanya no primeiro encontro que aconteceu lá em outubro de 2019, ele indicou que esse pode ser um dos caminhos usados. Ele quer usar mais armas contra Israel Adesanya nesse UFC 271. Esse foi um dos ajustes e mudanças que eu fiz depois da luta com o Adesanya. Aquilo foi um dos catalisadores. Eu queria ficar mais perto do que eu considero ser um artista marcial perfeito. Os melhores artistas marciais mistos sempre utilizam um jogo completo, e isso era algo que eu queria fazer. Não era algo que eu não conseguia fazer. É algo que eu sempre trabalhei, mas eu nunca precisei fazer esse ajuste. Essas últimas 3 lutas foram ótimas para mim, porque eu pude simplesmente entrar lá e experimentar, tentar novas coisas com novas estratégias e novas habilidades. E sinceramente eu tenho me divertido bastante. Então e aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre o que o Robert Whittaker falou sobre o Paulo Borrachinha, e eu quero saber o palpite de vocês também para o UFC 271. Quem deixa o octógono como campeão, Adesanya ou Whittaker? Comenta aí.